Essa outra tem toda uma história por trás, né, disso. Bem, como eu falei, o projeto inicialmente era a ideia de construir um instrumento que fizesse esse estudo dessas oscilações acústicas de vários, né, através de mídia hidrogênio. Bem, e queria se colocar aqui no hemisfério sul. Então, tinha esse problema. O professor Elcio Abdala, lá atrás, há vários anos atrás, ele se empolgou com a ideia e foi atrás dos recursos iniciais para poder fazer essa empreitada, essa grandiosa empreitada, né? E aí ele conseguiu um grande apoio da FAPESP, lá do Estado, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, ele conseguiu esse apoio. Daí veio a questão, eles aportaram bastante dinheiro para fazer isso, né, para esse projeto. Daí veio a questão de onde colocar esse radiotelescópio. Aí pensou-se inicialmente em colocar no Uruguai, que também tinha pesquisadores do Uruguai, que junto com pesquisadores da Inglaterra, né, e conseguiram até algum local lá no Uruguai. Porém, teve várias questões legais, de dificuldades logísticas e tudo mais, então pensou-se começar a procurar aqui no Brasil. Quando você vai fazer um instrumento desse, como eu falei, é um rádio muito sensível. Esse é o principal, é uma grande sensibilidade. Precisa estar numa região em que não tenha um relevo adequado. Se você for olhar a lista de todos os radiotelescópios do mundo, em geral eles estão em regiões de difícil acesso, até às vezes, ou protegido por montanhas e tal, porque não pode ter interferência de rádio, né? Pela sua sensibilidade. Senão, essas interferências de rádio, por exemplo, avião, né? O transponder do avião emite ondas de rádio numa frequência que estaria dentro da nossa faixa de pesquisa de frequência, né? E é muito forte essas ondas de rádio, é muito intensa, uma potência alta, né? Então tem que ser uma região que não haja tanta passagem de avião, esteja protegida, seja pelo relevo, não tenha tanto, por exemplo, celular, sobretudo no 4G. Então, com esse requisito, buscou-se vários locais no Brasil e decidiu-se pela Paraíba, porque na Paraíba há há um apoio grande do governo do estado da Paraíba, da população. A população na Paraíba é muito interessada em astronomia, em tecnologia. Aqui há os cursos de engenharia elétrica e computação muito fortes. A população se dedica a isso, né, à tecnologia, né? É um estado que está preocupado com a ciência e tal, e o próprio governo, né, porque a população está apoiando, né, o próprio governo também acaba apoiando. Então, foi-se feito várias pessoas da Inglaterra e da USP, né, assim, por esse apoio, foram procurar regiões aqui aqui na Paraíba, né? Tinha sido decidido que a Paraíba era um bom local por contemplar esse ecossistema aí da tecnologia, né, da ciência. Então, né, e aí procuraram-se alguns lugares, tinha vários lugares que foram selecionados em antemão, e finalmente decidiu-se por Aguiar, porque também lá em Aguiar teria também além de ter uma serra, que o radiotelescópio fica na Serra do Urubu, que já protege, né, dessas interferências, ali daria para ter um certo contato fácil com outras cidades, né? Porque precisa ter alguma infraestrutura mínima para a gente conseguir acessar o local, né? E poder fazer nosso trabalho. Então, essas foram mais ou menos a história. Essa história está contada, inclusive, num artigo científico publicado numa revista de grande prestígio internacional, né? E é contado isso. Então, é validada também pela comunidade internacional, né? De cientistas.